Bom, agora a gente vai continuar falando de trabalho, viu? Você sabia que o excesso de e-mails pode trazer prejuízos para as empresas e provocar até estresse nos funcionários? Pelo menos esse é o resultado de uma pesquisa numa universidade da Bélgica. Pois é, de acordo com o estudo, mais de 90% das pessoas com responsabilidade nas empresas acreditam que o fluxo de informações que administram é excessivo. Deste total, 70% admitem que estão saturados com tanto e-mail. É verdade, veja só, existe até um nome para isso, viu? É a infobesidade. Mas nossa consultora empresarial, Cristiane Barreto, está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia. Bom dia. Muitas vezes, quando as pessoas recebem e-mail, perdem tempo ali administrando aquele monte de e-mail, ele pode até deixar de lado o trabalho. Isso é um prejuízo grande para a empresa, né? Sim, é um prejuízo grande para a empresa. E o que acontece hoje? Muitas pessoas passam uma boa parte do tempo fazendo o que não é essencial, ou seja, não fazem sua atividade principal e ficam preocupadas com os e-mails e com todas as outras redes que o chamam. E e-mails é algo que dentro da empresa a gente pode controlar. Então, toda organização deveria ter uma política de e-mails. O que se passa para todas as pessoas? Uma das coisas que mais prejudica é conflitos, por exemplo. Conflitos que são resolvidos, inclusive por e-mail, em vez de as pessoas estarem conversando. E o pior, que nesses conflitos, várias pessoas, inclusive as que não têm nenhuma relação direta com esses conflitos, também são copiadas. E aí, empresas, vamos imaginar que tenham várias filiais. Pior ainda, esses e-mails são copiados para várias pessoas, sejam de conflitos, sejam de metas. A questão é que muitas vezes nós estamos recebendo na nossa caixa de e-mails coisas que nos interessam diretamente e coisas que não nos interessam, coisas que nós não vamos conseguir resolver. E aí se traz nisso uma questão principal. 80% dos problemas hoje nas organizações está na comunicação, inclusive com e-mail, gerando um nível de estresse, prejudicando o relacionamento entre as pessoas e piorando a comunicação dentro da organização, seja ela face a face, seja ela por e-mail. Então, ao invés dessa ferramenta vir para nos ajudar, para nos auxiliar, por nós não sabermos usar, e cada um tem responsabilidade sobre isso, nós acabamos nos prejudicando. E aí piora muito algo que é crítico também nas organizações e para os colaboradores, que é a gestão do tempo. Então, eu mal consigo fazer a gestão, muitas vezes, das minhas atividades principais e também tenho que me preocupar com e-mails que eu vou abrir, que eu vou ler e que muitas vezes não cabe a mim responder. Muita gente prefere usar o e-mail para conversar, até porque o e-mail fica como uma espécie de documento. Eu falei isso sim para você, está aprovado aqui no e-mail. Qual é a dica para o gestor? É controlar isso? É conversar com as pessoas interessadas? Isso, até mesmo porque o tema de hoje é o excesso de e-mail. E tudo que é excesso está sobrando, né? Está prejudicando. Então, cada gestor deve sim ver o que é que eu consigo conversar pessoalmente e o que é que eu preciso registrar por e-mail. E hoje a gente vê como as relações entre as pessoas, o relacionamento interpessoal não está ainda de confiança, como as pessoas ainda não têm um bom relacionamento, pelo menos no nível que precisaria ter, há um excesso de registro. Então, muitas vezes as pessoas vão, por exemplo, para uma reunião de trabalho e imprimem diversos e-mails para comprovar. Então, fica muito mais reunião, que a gente se reunir, unir novamente o grupo, vira uma reunião onde cada um vai com o seu documentário para se defender numa reunião, levando uma série de e-mails. Então, não bastaria só mandar e-mail, mas também conversar, e nós fazemos muitas vezes as duas coisas, prejudicando novamente relacionamento, criando um clima organizacional prejudicial, e o clima organizacional é responsável por 1/3 dos resultados da produtividade daquilo que se alcança na organização. Então, começamos a ter um efeito cascata, fazendo muitas vezes um retrabalho e desgastando as pessoas na sua saúde, seja na sua saúde de relacionamento dentro da organização, quanto também na sua saúde emocional, na sua saúde física. Cristiane, você tocou num ponto muito interessante, que é com relação a e-mail que a gente tem como registro, né? Muita gente prefere receber esse e-mail para ter aquilo ali documentado, para depois não ter um problema e a outra pessoa falar, não, você não me falou e tal. Agora, é importante ter um bom senso também, a pessoa saber que tem informações que ela pode falar com a pessoa sem precisar mandar um e-mail e sobrecarregar aquela caixa de e-mails, né? Com certeza, Lidevo. Na verdade, não tem informações só que elas podem falar pessoalmente, elas devem falar pessoalmente, com uma questão, inclusive, de respeito a essas pessoas. E muitas vezes está faltando respeito e se cria um clima de constrangimento que pode, inclusive, virar um assédio moral quando as pessoas começam a expor outras pessoas em diversos e-mails. E muitas vezes acontece de não ser somente envolvido as pessoas daquela organização, mas muitas vezes prestadores de serviço, fornecedores, clientes, que não têm
como, né, não existe a necessidade dessas pessoas serem envolvidas. Então, para muitas vezes, não se prepara para se conversar pessoalmente com as pessoas, se registra em excesso e não se resolve o problema. Então, nós precisamos ter um foco na solução do problema. Para essa questão que está sendo tratada hoje na empresa, o que é melhor? Eu estar pessoalmente ou estar por e-mail? É necessário mesmo registrar ou nesse assunto é mais respeitoso e mais eficaz eu conversar pessoalmente com essa pessoa? Então, cada gestor precisa ter esse bom senso e gerir isso, porque como ele for lidar com essas questões, é como sua equipe vai lidar com a organização, porque a equipe é reflexo da liderança e isso vai se disseminando na empresa. Então, muitas vezes, quando as equipes estão fazendo isso, provavelmente é porque os seus gestores, seus líderes também estão indo por esse caminho. E aí, cada vez mais se criam barreiras, obstáculos entre as pessoas, o que não é nada eficaz. Cristiane, muito obrigado pelas dicas mais uma vez e um bom dia para você. Um bom dia a todos e até terça-feira.